fevereiro de 2022, teve um Grenal em que o Vila Sante recebeu uma pedrada na cabeça dentro do ônibus do Grêmio. Parece que o Grêmio sempre é mais punido que o Inter. Parece que sempre mais a arena é fechada, parece que sempre mais o torcedor do Grêmio é punido. Como é que o senhor recebe, digamos assim, essas falas, não só a minha, mas de outros torcedores também, num estado tão dividido assim? Queria que o senhor falasse. Olha, o único problema que nós temos no Grêmio exatamente está na torcida geral, que faz parte da história do clube, tem uma identidade cultural. Quando é que a punição ela é individual ou é coletiva? 3 torcidas do Internacional suspensas por 9 meses. Essas críticas que vêm, não adianta punir o Cimento ou a arquibancada. Eu particularmente não concordo com essa. Destruíram carros. Quem se responsabiliza por isso? Que, obviamente, como cidadão, como ser humano, eu tenho as minhas preferências. Eu torço para um time, eu tenho a minha preferência eleitoral. Eu não sou um indivíduo, um marciano que chegou na Terra. A gente tem contato com o torcedor, a gente vê que é uma pessoa completamente arrependida do que fez, mas já foi feito, ele vai responder. Para a gente fechar aqui, Grenal, agora domingo. A partir de agora eu converso com o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e também de grandes eventos de Porto Alegre. Tudo bem, juiz? Tudo bem, Leonardo. Uma satisfação poder falar contigo, participar do teu programa aí, para mim é uma imensa satisfação e também poder conversar com o público telespectador. Perfeito. Para Esportes da Sorte, aposta em quem aposta no Grêmio, está com você, arquiteto Anderson Alves, tira teu sonho do papel, e De Petit, escola italiana de pizzaria. Juiz, eu quero começar citando um caso aqui, porque dentro desse caso tem uma fala do senhor que eu acho importante. Em fevereiro de 2022, teve um Grenal em que o Vila Sante recebeu uma pedrada na cabeça dentro do ônibus do Grêmio, e foi identificado que foi um torcedor do Inter que atirou essa pedra. E um dia depois o senhor deu uma entrevista, e é um Grenal que não acontece devido à violência, né? Que eu acho que é um caso bem emblemático. E o senhor dá uma entrevista que fala o seguinte: eu acho que é bem possível vencer a violência nos estádios. E essa fala vem depois desse caso. Como é que se vence essa violência? E se o senhor acha que tem vencido, como é que está esse duelo contra esse grande problema que afeta o nosso futebol, não só aqui, mas em todo o Brasil e em todo o mundo também? É possível vencer essa violência? Eu acredito que sim. Se não acreditasse, não estaria trabalhando há mais de 10 anos nesta atividade ali, né, da jurisdição nos espaços de entretenimento e de forma prioritária no futebol, né? Como fazê-lo? Primeiro, acreditando na conscientização coletiva dos torcedores, né? O torcedor, infelizmente, mercê de toda uma herança cultural que nós temos equivocada do futebol, sempre visualizou esse espaço de entretenimento como um espaço de extravasamento, o que, de um certo modo, assumia uma dimensão assim de que poderia fazer o que bem entendesse no ambiente do estádio de futebol, desde difamações, desde calúnias, desde de injúrias, desde palavrões, e muitas vezes, a gente via muito frequentemente isso, pais se dando exemplos péssimos aí na presença dos filhos no ambiente dos estádios de futebol. Outro aspecto que eu vejo muito importante, né, é a questão da posição das torcidas organizadas. E aqui não vai nenhum preconceito e muito menos nenhuma prevenção contra as torcidas organizadas, que é um instituto previsto na legislação do futebol, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história do futebol, mas ela precisa ser repensada, precisa ser reorganizada dentro da nossa realidade de hoje. Por quê? Porque a torcida organizada, ela é um espaço que conjuga 2 pontos que eu diria assim que são os grandes combustíveis da violência, que é o fanatismo, tá? O fanatismo exacerbado e a rivalidade exacerbada. Então, a torcida organizada, ela é onde esse binômio, de um certo modo, ele convive, ele funciona de uma forma mais intensa. E muitas vezes ele mal conduzido, mal liderado, ele pode gerar
muitos problemas e tem gerado ao longo dos anos. Tanto é verdade que nós tivemos aí algumas torcidas punidas no ano passado, que até agora estão ainda algumas cumprindo punições, cumprindo sanções, né? Mas, e o terceiro ponto que eu vejo que é muito importante é o funcionamento efetivo das instituições. Todos os organizadores, porque as coisas não funcionam em qualquer sociedade civilizada se não houver fiscalização e respostas adequadas para o descumprimento da lei. E isso começa lá na organização do porteiro que ingressa, que recebe o torcedor, e termina lá no Poder Judiciário, quando eventualmente a lei ela é afrontada. E quando o senhor fala em fanatismo e rivalidade, é algo que eu não vejo como não fazer parte do futebol, né? Isso está presente, acho que muito é a questão de trazer o equilíbrio, se possível, dentro disso. E também, juiz, a questão da punição, por exemplo. Eu comecei citando esse caso do Vila Sante. Eu me lembro que o torcedor foi identificado, né? Nesse caso, não sei se o senhor tem aí na sua memória ou tem anotado, mas esse torcedor, por exemplo, que jogou a pedra, ele não está indo nos jogos? Ele tem a punição dele ainda em vigor? Na realidade, esse torcedor ele não está sendo processado no juizado do torcedor. Uhum. Por quê? Porque a conduta dele, mercê da gravidade, da violência exacerbada, ela foi tomada como um atentado contra a vida do Vila Sante. E os crimes contra a vida, por dolo eventual, obviamente, porque eu não acredito que o torcedor, por mais fanático que seja, quisesse acertar para matar o Vila Sante, mas assumiu esse risco, adotou uma conduta inconsequente e, naturalmente, deve responder por isso. E está respondendo esse processo criminal na vara do júri. Na vara do júri, ele responde por tentativa de homicídio na vara do júri. Até onde sei, esse processo ele está na fase de pronúncia, que é onde o juiz da vara do júri ele admite e remete o processo para o julgamento popular, né? Ou seja, para o julgamento pelos cidadãos escolhidos pelo conselho, para compor o conselho de sentença. Juiz Marco Aurélio, para a gente entender bem... Assim, só complementando, tu tinha me perguntado se ele continua frequentando os estádios. Eu não tenho essa informação, nós não aplicamos a ele nenhum afastamento no juizado do torcedor, porque não é a competência do juizado do torcedor julgá-lo. Os demais torcedores que estavam no entorno dele, que foi um grupo, né, de torcedores que recepcionou o ônibus do Grêmio de forma violenta, todos eles estão punidos, todos eles foram punidos, responderam no limite que a lei permite, né? Doutor, uma dúvida que eu tenho, e eu acho que muitos torcedores têm também. Quando é que a punição ela é individual ou é coletiva? Ou ela é para um torcedor ou ela vai para uma torcida organizada, né? Isso passa muito pela identificação, muito pelo que foi feito, e a gente tem vários exemplos, como um grupo de torcedores do Grêmio que invade e quebra a cabine do VAR, ou um pai que entra com a filha, como foi no Beira-Rio, para tentar agredir um jogador. Como é que se identifica assim? Não, passou de 2, 3, é coletivo, não é? É mais identificação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa punição individual ou coletiva. Tá, excelente pergunta. Na realidade, a punição criminal ela é sempre individual, tá? A conduta criminal, ou seja, a punição mais grave que existe dentro da legislação brasileira, que é aquela que priva o indivíduo que pode privar o indivíduo de liberdade, seja proibindo de ir ao estádio, seja colocando na prisão, ela no direito brasileiro, ela só funciona em nível individual, tá? As punições coletivas, elas não têm natureza criminal. Quando nós punimos, por exemplo, uma torcida organizada, como aconteceu agora com as torcidas do Internacional. Nós temos 3 torcidas do Internacional suspensas por 9 meses, ficaram suspensas, e uma por 2 anos, se não me engano, eu não me recordo aqui o tempo de penalização, porque brigaram no jogo entre Internacional e Atlético Mineiro. O Ministério Público entrou com uma ação civil, pública, visando a suspensão destas torcidas. Foi respeitado o direito de defesa, o devido processo legal, foram punidas, afastadas do estádio durante o período definitivo desse. Mas é uma punição
civil, é uma punição que visa a conter, ela tem natureza assim de contenção de comportamento, de restrição, de limitação do comportamento individual, punitivo, mas no plano civil, administrativo e civil, certo? Então, este tipo de sanção é o que sofrem as torcidas organizadas, que podem sofrer os clubes, quando eventualmente negligenciam nas suas funções. Bem, nós temos nestes dois limites, o criminal e o civil, nós temos adotado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro uma solução intermediária também. Por quê? Dentro daqueles delitos praticados com o uso da torcida organizada, em que integrantes da torcida organizada se reúnem, se arvoram como integrantes da torcida organizada e vão lá e praticam atos de violência, nós temos adotado uma prática que visa adotar uma conduta pedagógica para o grupo das torcidas organizadas. Então, o que se faz? No momento em que se identifica, olha, este grupo de torcedores aqui que brigou nesse jogo faz parte da torcida Guarda Popular ou da torcida geral do Grêmio, para a gente igualar as coisas aqui. Tudo tem que ser igualado, né? O que se faz nesse caso? Identificado que são integrantes das torcidas organizadas, que adotaram essa conduta delituosa se servindo da condição de grupo, que a violência de grupo ela é muito séria dentro do ambiente do futebol. Nós adotamos a seguinte postura: no momento que se identifica a prática de delitos por integrantes das organizadas, esta prática de delitos, ela suspende o funcionamento da torcida organizada como medida cautelar, certo? A torcida fica proibida de funcionar, e qual é o limite desta suspensão? A identificação dos indivíduos. No momento em que se identifica os integrantes que praticaram o fato, libera-se os demais integrantes da torcida organizada. Eu sei que esta medida é uma medida polêmica, que ela gera desconforto para as pessoas inocentes, de um certo modo são atingidas por aquela restrição, por comportamentos que individualmente elas não cometeram. Mas é importante que o torcedor perceba que isto tem um objetivo. É fazer com que o grupo colabore e fiscalize o indivíduo, de modo que esta medida ela previna novos embates desta natureza. E eu chamo a atenção desse trabalho preventivo, a importância dele. Por quê? Todos os conflitos entre torcidas organizadas que não são, inclusive de torcidas do mesmo time, eles não são isolados. Eles começam com um pequeno entrevero entre 2 ou 3 torcedores. Aí vem a vingança de 10 torcedores. Daqui a pouco nós temos os dois grupos se digladiando. Nós precisamos ter mecanismos de controle desta reiteração, desta represália, desta rivalidade que se exacerba nesse tipo de conflito. O senhor já ouviu alguma crítica no sentido de que muitas vezes se pune o cimento, se pune a arquibancada? Por exemplo, o Grêmio está vivendo ali uma punição agora do setor norte, né? Isso é mais uma punição que se acrescenta, além de punir o torcedor? Queria ouvir a sua opinião também sobre essa questão de fechar o setor, o quanto isso também ajuda ou contribui para que não se repita a violência. E essas críticas que vêm, não adianta punir o cimento ou a arquibancada. Eu, particularmente, não concordo com essa crítica, porque há que se analisar a fundo os fundamentos da punição, né? Por que isso está acontecendo? Né? Na realidade, qual é o objetivo dessa restrição? Fazer com que as pessoas que, eventualmente, se divertem no ambiente do estádio ajudem, colaborem, para que aquilo não mais aconteça. Eu, particularmente, tive um incidente com o próprio Grêmio que eu precisei fazer uma interdição de um espaço da torcida organizada, esclareço as razões. Na realidade, há muito tempo nós viemos trabalhando junto ao Grêmio e as torcidas organizadas para que as torcidas sejam cadastradas, e nós temos um problema crônico nas torcidas organizadas do Grêmio, que é a resistência da torcida geral de se cadastrar, que quer funcionar como torcida organizada, mas não cumpre a lei como deveria, que é exatamente se buscar esse cadastramento, a individualização, a identificação de todos os seus integrantes.
Qual é a consequência disso? Toda vez que se tem uma restrição, uma suspensão de uma torcida organizada, como a geral, por exemplo, ela se torna absolutamente inócua, na medida em que não se tem como identificar os integrantes cadastrados. Ao passo que, se tivéssemos o cadastramento, aplicou a suspensão, tu suspende os integrantes da torcida e não os demais, entendeu? E aí aqueles não podem ingressar no estádio, tu barra na biometria o acesso deles. Tá? Mas com imagem não é possível achar os identificados? Com imagens das câmeras? Às vezes é possível, mas isso não acontece da noite para o dia. E às vezes nós temos uma confusão hoje, e na semana que vem já tem outro jogo. E aí no outro jogo nós não podemos permitir que aqueles torcedores todos venham lá e se encontrem novamente e as vinganças aconteçam. Sim. É a questão da identificação da torcida. O senhor falou que tem uma dificuldade de identificar a geral. Isso também acontece com outras torcidas? Inter, Brasil de Pelotas, enfim. Existe essa dificuldade também ou não? No Internacional não tivemos nenhuma dificuldade, é que se fazer justiça. Todos os pedidos que nós fizemos de cadastramento no Esporte Clube Internacional até hoje, todos estão absolutamente em dia. Para ser bem exato, o único problema que nós temos no Grêmio exatamente está na torcida geral, que faz parte da história do clube, tem uma identidade cultural com a forma de torcer do clube, isso eu respeito e admiro, inclusive. Né? Mas há que se ter a consciência que o futebol hoje exige uma transparência, uma forma de torcer que não pode se permitir o anonimato, que não pode permitir que o indivíduo cometa um delito e depois se esconda na multidão, como muitas vezes acontece, o sujeito sendo na nossa frente ali e tem a cara de pau, me desculpem a expressão, mas de dizer que não fazem parte da torcida geral quando frequentam todos os clubes porque não estão cadastrados. Nessa questão da identificação, além das pessoas terem essa resistência, pessoa física, o clube também tem a sua culpa de não conseguir identificá-los com a biometria? Tem uma parte importante que também o Grêmio precisa melhorar nisso? Ou só está no individual? A biometria ela já existe, viu, Leonardo? A biometria já existe, mas há que se fazer uma distinção. A biometria é a identificação de quem acessa o espaço. Sim. Quem acessa o espaço entra com a biometria. Isso é uma coisa. Ser integrante da torcida organizada, participar, se identificar, usar o coisa, exige um cadastramento. O indivíduo tem que botar o seu nome lá como integrante. Olha, eu faço parte da torcida geral. Eu tenho meu nome, meu telefone, meu CPF está aqui. Sabe? Isso é uma coisa importante porque a torcida organizada ela tem responsabilidade objetiva pelos danos que causa. Você entende? Se, por exemplo, a torcida, digamos, a torcida geral, como aconteceu lá no jogo do Inter, do Grêmio e o Cruzeiro, destruíram carros. Destruíram carros. Quem se responsabiliza por isso? Tá entendendo? Se a torcida não se responsabiliza, quem vai se responsabilizar é o clube. Né? O prejuízo vai ser carreado para o clube. Teve uma cena, não importa o clube aqui, tá? Mas foi uma cena que chamou a atenção do mundo inteiro, que foi aquele pai entrando com a filha para tentar agredir um jogador do Caxias no jogo entre Inter e Caxias no Gauchão. O senhor acha que já viu de tudo ou ainda lhe surpreende algumas imagens, como essa, por exemplo, do pai com a filha no colo tentando agredir, assim? O senhor acha que já viu de tudo nesse futebol ou tem muita coisa, infelizmente, para ver? Eu já vi muita coisa no futebol que me impressiona, né? Pessoas de minha relação pessoal, conhecidos, que a gente conhece na vida social e lá no estádio me parece que se transformam em outras pessoas. Isso infelizmente, é um efeito, eu costumo dizer que, na realidade, o efeito do futebol no emocional das pessoas deveria ser alvo de estudo, deveria ser alvo de uma pesquisa porque realmente é um terreno ainda que ainda não foi incursionado com a justiça que deveria. Evidentemente, esse fato foi um fato muito grave, mas ele, de um certo modo, ele retrata a falta de capacidade individual de um indivíduo de se controlar nos momentos de tensão, nos momentos de estresse que o futebol muitas vezes gera, né? Vejam bem que a gente tem contato com o torcedor, a gente vê que é uma pessoa completamente arrependida do que fez, mas já foi feito, ele vai responder pelo que fez, né? E conversando com ele dentro dessas audiências que nós já fizemos, e o processo dele já está em andamento,
a gente percebe claramente que é uma pessoa que agiu de forma insana naquele momento, não teve a menor reflexão sobre o que estava fazendo naquele momento. E isso acontece muito frequentemente no estádio, obviamente que não com esta dimensão do indivíduo colocar sua filha, ou seu filho em risco numa situação destas, né? Juiz, nós vivemos numa sociedade gaúcha aqui muito dividida, né? Azul, vermelho, Grêmio e Inter. Eu não quero ser irresponsável aqui na minha fala, tá? Agora eu vou falar um pouco como torcedor. Eu, como torcedor, eu preciso lhe fazer essa pergunta até para ouvir do senhor. Eu, como torcedor do Grêmio, eu tenho a sensação, e não quero ser irresponsável falar isso, e talvez o senhor já ouviu isso de outras pessoas, parece que o Grêmio é mais punido. Talvez o senhor já ouviu isso de um colorado, o Inter é mais punido, né? Mas eu tenho a sensação, parece que o Grêmio sempre é mais punido que o Inter. Parece que sempre mais a arena é fechada, parece que sempre mais o torcedor do Grêmio é punido. Como é que o senhor recebe, digamos assim, essas falas, não só a minha, mas de outros torcedores também, num estado tão dividido assim? Queria que o senhor falasse. Olha, eu não concordo com essa afirmativa. Eu acho que essa afirmativa ela é muito mais mito do que propriamente realidade. E os números falam por si só, né? Nós não temos nenhuma predisposição a penalizar nem o Clube A, ou o Clube B, ou o Clube C. Nós temos também o São José, que faz parte do nosso espectro de competência aqui, tá? Esse sentimento dos torcedores, eu confesso a ti, Leonardo, eu não tenho a menor preocupação com isso, porque sei que isso é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte da cultura, do modo de torcer dos torcedores, sabe? De achar que todas por exemplo, isso acontece com os presidentes de federação, com presidentes de confederações, com os árbitros, e eu não teria a pretensão de achar que com o judiciário isso não aconteceria, né? O que quero deixar bem claro para os torcedores, isso eu deixo assim, que obviamente como cidadão, como ser humano, eu tenho as minhas preferências, eu torço para um time, eu tenho a minha preferência eleitoral, eu não sou um indivíduo, um marciano que chegou na Terra e passou a ser juiz do juizado do torcedor, eu sou um indivíduo, mas é importante que se saiba o seguinte, no judiciário, desde que tu ingressa na magistratura, tu é, de um certo modo, condicionado a controlar os teus sentimentos pessoais e individuais no exercício do teu trabalho. Certo? E isso, por quê? Porque o teu compromisso está com a justiça, com o equilíbrio das relações interpessoais. Então, eu posso ter as minhas paixões, eu posso ter o meu pai sido morto, por exemplo, quando eu era criança, por um assaltante. Nem por isso eu vou chegar na minha profissão, na minha atividade profissional, e vou julgar todas as pessoas com um rigor absoluto, porque meu pai... Eu tenho que ter a capacidade de colocar os meus sentimentos, às vezes aqueles até mesmo subconscientes, que estão incrustados lá no meu íntimo, numa prateleira, e analisar o caso concreto com o critério individualizado para todas as pessoas. Então, eu quero dizer para o torcedor que fique absolutamente tranquilo, porque para mim a violência e a criminalidade, ela não tem cor, ela não tem camiseta. Para mim, o torcedor que cometeu um delito, ele vai ser punido, vai ser responsabilizado, independente dele torcer para o Inter, para o Grêmio. Eu até, dia desses, num programa de rádio, eu até comentei, vamos supor que nós tenhamos um jogo do Brasil contra a Argentina aqui no Brasil. Certo? A competência será minha. Se os torcedores brasileiros fizerem bobagem com torcedores argentinos, vão ser punidos como qualquer outro torcedor, porque para mim o criminoso, ele, independente de quem ele seja, qual a cor que ele, sabe? No caso destas, o que eu vejo assim, hoje nós vivemos, infelizmente, a cultura das redes sociais, do mau uso das redes sociais. E as pessoas, às vezes, com intenção de professar determinadas convicções, que às vezes podem ser convicções, e às vezes podem até nem ser convicções. Elas pegam determinados fatos isolados e vão vendendo aquilo como se fosse absoluto, né? Como se fosse uma coisa...
Então, eu sei que isso acontece, quando eu comecei nesse trabalho, eu tinha consciência de que iria enfrentar esse tipo de situação, né, esse tipo de realidade. A minha resposta é o meu trabalho, procurar fazer as coisas da forma mais adequada possível, tendo critério com todos, né? Eu desafio qualquer torcedor que me aponte assim, um tratamento diferenciado que eu dei para um clube em relação ao outro, ou para um torcedor em relação ao outro. O critério exatamente é o mesmo, né? Hoje nós temos torcidas do Grêmio e do Internacional punidas, nós temos torcedores do Grêmio e do Internacional que estão sendo punidos, alguns são absolvidos do Inter e do Grêmio. Por quê? Porque o juiz ele é treinado para julgar o caso concreto e fazer justiça do caso concreto. Obviamente que no plano criminal nós temos uma responsabilidade que no caso do futebol ela é mais sensível, de também agir de forma a prevenir a sociedade aquela conduta. E, evidentemente, isso nos dá uma responsabilidade maior ainda de nós adotarmos um comportamento isonômico para todos. E eu procuro fazer isto, todas as decisões, e elas estão absolutamente à disposição, as decisões que nós tomamos ali. Né? Evidentemente que quando uma direção ou outra ela não colabora, ela não age de uma forma como deveria agir em relação as consequências vão ser diferentes da outra, né? E foi exatamente o que aconteceu aí no caso desta interdição do espaço do Grêmio ali que se tornou necessária nesse caso. Agradeço ao senhor responder essa minha pergunta, essa minha opinião, essa minha sensação. É importante que a gente esclareça isso, é importante ouvir o senhor também, e ajuda muito a gente a construir a opinião sobre tudo isso. Doutor, para a gente fechar aqui, Grenal, agora domingo, como é que o senhor se prepara para um Grenal? Porque a bronca sempre é grande, né? Sempre tem alguma coisinha aí para resolver depois dos dias seguintes. O senhor acorda cedo, claro. Como é que é para preparar um Grenal como esse, que a gente sabe que a rivalidade é tão grande? Vai voltar a ter Grenal no Campeonato Brasileiro, não teve na temporada passada. Como é que é a sua preparação? Olha, a minha preparação, de manhã, o domingo pela manhã eu me dedico à minha família, né? Eu sou o homem que piloto a cozinha no domingo. Então, essa rotina eu faço sempre. Não tenho muito tempo de me preparar, mas termino o almoço, me dedico e aí o meu foco é totalmente no estádio. A gente procura se instalar cedo no estádio, né? Procura conversar bastante com os agentes da Polícia Militar, com o agente da Polícia Civil, trocamos ideias. Na semana do Grenal, eu sempre procuro postar uma ou outra mensagem de pacificação para os torcedores, para as torcidas organizadas. E, enfim, a gente vive essa adrenalina, né? E eu costumo dizer, as pessoas me perguntam assim, quando tem Grenal, tu deve ficar deprimido. Muito pelo contrário. Eu trabalho nisso aqui porque eu gosto da adrenalina, eu gosto de botar o trabalho à prova. E então o Grenal é um dos jogos que eu mais gosto de fazer, exatamente porque coloca à prova aquele trabalho para o qual a gente se prepara. Então, essa coisa de tu te antecipar, de tu conversar com as polícias, de tu tentar orientar os torcedores previamente, e aí é um outro ponto importante, eu procuro fazer postagens nos nossos canais do YouTube, nas nossas redes sociais também, que são oficiais, né, com o objetivo de conscientizar os torcedores. E aí é outra coisa importante, a gente acompanha também redes sociais com o propósito, não de ver o que estão falando de mim, porque isso pouco me importa, mas de ver o que se está falando entre as torcidas organizadas, para exatamente, e nessas postagens a gente procura trabalhar essa conscientização coletiva ali. E para fechar minha fala aqui, Leonardo, eu queria te dizer o seguinte, se as pessoas têm dúvidas, tu disseste aí, o meu sentimento ele é de... O meu trabalho está à disposição, eu vou ter o maior prazer em receber tua visita lá e eu vou te mostrar os números das sanções de torcida do Grêmio, de torcida do Inter, de torcedor do Grêmio, torcedor do Internacional, e aí vocês vão perceber que, na realidade, o trabalho ali é essencialmente profissional, técnico e não tem nada a ver com o resultado de campo. Nada a ver com o resultado de campo. Nosso trabalho ali é voltado para o torcedor, ok? Perfeito, por isso essa entrevista aqui, agradeço demais ao senhor, juiz Marco Aurélio Martins Xavier, pela entrevista, por essa disponibilidade, sei que o tempo é corrido, né, mas obrigado mesmo, acho que essa conversa aqui ajuda a esclarecer
muitas e muitas coisas, inclusive sair muito mais bem informado aqui da entrevista com o senhor. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Leonardo. Te desejo todo o sucesso do mundo aí nessa nova experiência, né? Eu sei que tu saísse das redes, das emissoras aí, mas isso. Perdemos de um lado, mas ganhamos de um outro. E muito sucesso para ti. Felicidades. Coisa boa, coisa boa. Obrigado. Um abraço. Valeu.